Bom dia na paz do Senhor Jesus, amados. A questão não é ser chato. Duro mesmo é não querer mudar. Quando a pessoa reconhece que é chata, mas se esforça para corrigir sua chatice, aí está a grande virtude. O problema é quando uma pessoa diz: meu avô era assim, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu vou morrer assim. Gabriela, a síndrome da Gabriela. Amados, a gente precisa estar sempre aberto para mudar. Quantos podem dizer amém? Sempre aberto para corrigir. Eu e a minha esposa temos conflitos. Nós temos desentendimentos. Mas a gente, quando percebe que está em nós o erro, na medida do possível a gente vai buscando melhorar. Por que será que tem homem que insiste em fazer o que a esposa não gosta? Por que será que tem mulher que insiste em fazer o que o marido, o que irrita, o que perturba, o que incomoda? Outro dia eu disse para o marido: se você sabe que a sua esposa fica incomodada de você andar naquele lago, aonde anda também uma pessoa que no passado você teve um problema, e você insiste em ir lá. Não é simples. Vai andar no mato, vai andar em outro lugar. Entendeu? Mas tem pessoas que parece que elas fazem questão de ser chatas. Estraga prazer. E aí vai construindo o seu próprio inferno. Aí não reclama, porque você está construindo o seu próprio inferno. A gente precisa ser facilitadores e não complicadores. A gente precisa ser inteligente e não emocionalmente burros. Se vocês me entendem, digam amém, amados. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre pais e filhos. Mas quantos ontem conseguiram resolver o problema da dor de dente? Não é verdade? Quantos foram para casa ontem um pouco mais abençoados? Digam amém. Podem sentar, queridos. Desculpem, amados. Quando a gente trata dessa questão da paternidade e da maternidade, para mim é um dos assuntos mais relevantes, necessário, urgente de ser tratado na igreja. Por quê? Porque cada um de nós somos, ou cada um é, o resultado da forma como foi criado. Cada um é o resultado da forma como foi criado. Eu carrego muito do meu pai, eu carrego muito da minha mãe. Então, partindo deste princípio, falar sobre paternidade e maternidade não é apenas para salvar seu filho, sua filha. É para salvar uma geração. É para salvar uma descendência. Há uma mensagem que eu gosto muito sobre curando a ferida paterna. Curando a ferida paterna. Eu gosto muito dessa mensagem. Por quê? Porque muitas vezes o adulto, sem ter consciência, carrega dentro de si uma ferida paterna. E aí, o problema é que a gente, quando tem uma ferida paterna, enxerga a vida toda a partir dessa ferida. A gente se comporta a partir dessa ferida. As nossas atitudes são a partir dessa ferida. Por isso é necessário a gente, então, trabalhar na cura desta ferida paterna, para que não haja o ciclo da ferida.
Porque aquele que tem a ferida se torna alguém que fere. Por isso que tem pai que lida com os filhos da forma errada. Porque tudo que o pai faz, ele faz a partir da sua ferida. Tudo que a mãe faz, ela faz a partir desta ferida. E o ferido que vai ferindo os outros. Aí a gente tem o ciclo da ferida. Aí depois o filho ferido vai ferir os seus filhos. A filha ferida vai ferir suas filhas. Por isso que hoje, essa manhã, ela é muito importante. Eu vou dividir em duas partes. Eu vou ministrar 50 minutos, teremos um intervalo, e depois mais 50 minutos, quando eu vou estar orando com vocês e por vocês. Mas ontem, alguns irmãos levaram o envelope para ofertar hoje. E eu quero agradecer a todos os irmãos que ofertaram e a todos os irmãos que vão estar ofertando nesta manhã. Eu apenas quero dizer a vocês que eu venho insistindo nas igrejas por onde eu passo sobre essa questão do dízimo e a oferta. Eu percebo que nem todos ainda compreenderam a importância de a gente praticar esse princípio, essa lei da semeadura. Eu me lembro que eu estava, acho que no mês de março, eu acho, ministrando sobre oferta em João capítulo 6. E eu falava assim, olha, está lá na Bíblia, é distribuindo o que sobra, porque distribuiu o pão e sobrou o pão. Então é distribuindo o que sobra. Diga comigo, é distribuindo o que sobra. Quantos querem terminar esse ano dizendo, está sobrando na minha casa? Levante a mão, bem alto assim. Bem alto assim. Todos nós. Mas o que você já distribuiu esse ano? Você já distribuiu aquelas camisas que estão boas, mas você não usa mais? Você já distribuiu aqueles sapatos que estão bons, mas você não usa mais? Tem gente que vai acumulando. Não. A gente tem que remover esse usado para Deus colocar lá no lugar o novo. Todo mês você distribui comida, é distribuindo o que sobra. Eu quero te dar deixar aqui algumas dicas importantes. Quando eu mais preciso colher, quando eu mais preciso romper, é quando eu faço as minhas ofertas mais desafiadoras. Mais desafiadoras. Sabe por quê? Porque eu creio no poder sobrenatural de uma semente, gente. Eu creio nisso. Eu creio. Eu semeei, seguindo uma instrução do Espírito Santo, esse ano. Deus disse assim no meu coração, Josué, separa 21 sementes. 21 sementes. Aí eu separei 21 sementes. Ou seja, Deus me deu um valor e eu coloquei dentro de 21 envelopes. E escrevi em cada envelope, Deus é fiel, 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 Deus é fiel. E Deus disse que iria me mostrar as pessoas para as quais eu tinha que semear, nas quais eu tinha que semear. Eu lembro que eu saí o primeiro dia com o envelope e disse, Senhor, quem vai ser a terra hoje? Deus me mostrou um gari e disse, hoje você semeia na vida dele. Eu semeei. No outro dia o Senhor me disse, hoje você semeia na vida do rapaz que limpa o banheiro do aeroporto. Eu semeei. No outro dia, Senhor, e hoje? Era noite já. Hoje você procura a pessoa que limpa a igreja e semeia na vida dela. Outro dia, aí fui indo, fui semeando. 21 dias, Deus me mostrando as pessoas. E eu semeando. Mas aconteceram coisas interessantes no meio dessa semeadura de colheita. Mas uma chamou muito a minha atenção. Eu ministrei a palavra em uma igreja. E aí então, fui com a minha esposa e um outro irmão
outros 2 irmãos, fomos almoçar no shopping center. Quando a gente ia saindo do shopping center, um empresário me chamou. Ô pastor. Eu falei, pois não, querido. Ele disse, olha, hoje Deus mandou eu lhe entregar 2 cheques. Pois não. Esse cheque aqui é para o senhor. É uma oferta nossa, da nossa empresa, como um presente para o senhor. Amém. Esse outro cheque é uma oferta para o seu ministério, para os projetos, televisão, rádio, casa de recuperação que o senhor está construindo. Esse outro cheque é para a associação. Amém. Quando chegamos no hotel, eu disse assim para minha esposa, dá uma olhadinha aí para ver esse cheque que ele nos deu de presente. Tinha 3.000 reais. Disse amém. Não é todo dia que a gente recebe um presente assim, não é verdade? E eu nunca rejeito uma oferta que me entregam. Porque a terra nunca diz para a semente, não. Entendeu? Não. A terra sempre recebe a semente. Quando você deixa de receber uma oferta, não é você que está deixando apenas de receber a oferta, você está tirando do outro a possibilidade da colheita. Por isso, eu nunca rejeito oferta. Outro dia uma irmã me deu R$2 de oferta. Eu orei por ela e ministrei na vida dela. Sabe por quê? Porque ela me viu como boa terra. A minha esposa abriu o segundo cheque. Eu falei, quanto que ele ofertou para a associação? Sabe qual era o valor do cheque? Quantos dias eu estava semeando? Quantos? Quantas sementes? Sabe qual era o valor do cheque? R$21.000. Aquele homem não sabia de nada. Aí então eu fui almoçar com ele um outro dia. Ele disse, interessante, pastor, quando eu fui te ofertar, Deus falou assim para mim, não é 20, não é 25, faz um cheque de R$21.000. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Não foi da sua cabeça. Você está seguindo uma instrução que eu lhe dei. Amados, de lá para cá, Deus começou a fazer coisas surpreendentes. Um dia um homem chega para mim e diz assim, quero te ajudar. Esse meio todo é da semeadura. Josué, eu quero te ajudar. Disse, pois não. Ele foi lá na casa de recuperação. Ele disse assim, eu tenho uma empresa que constrói prédios para o Habib's e para academias. Eu quero te ajudar. Aí ele disse assim, eu vou mandar para cá uma equipe de 15 homens para trabalhar um mês e nós não vamos te cobrar nada. Falei, amém. Um dia ele vem para ver o projeto comigo. Ele diz, eu fui pagar um rapaz, meu amigo, ele não quis receber. Eu fui pagá-lo, ele disse, pegue esse dinheiro, entregue para uma obra que você acredita nela. E aí, pastor, eu lembrei do senhor. Então, além de eu mandar os 15 homens para trabalhar aqui, eu estou trazendo essa oferta para o senhor investir aqui também. Quando eu fui contar a oferta, tinha R$10.000. Agora, a surpresa. Esse homem não é crente. Esse homem não é crente. E ele disse assim, pastor, eu estou fazendo essa semeadura, só que os contratos foram encerrados. Eu terminei a obra e eu estou sem contrato com ninguém. Não é crente. Mas ele disse assim, eu fiz essa semeadura e eu escrevi lá no quadro negro em casa, 1º de dezembro, 1º de setembro, Deus proverá. Quando foi na primeira semana de setembro, 4 contratos de grandes obras foram fechados com a empresa dele. Então você precisa entender o poder que há em uma semeadura. Esse meu amigo, esse empresário que se tornou parceiro do meu ministério, que ofertou R$21.000, ele me disse outro dia, quando eu o visitei, ele disse assim, pastor, eu construo prédios aqui na cidade. Eu tenho
uma grande construtora, e ele me disse: todo projeto que eu começo, todo projeto, eu vou levantar um prédio, eu vou começar um prédio, eu pego um valor e eu semeio em uma causa. Eu semeio 20, 30, 40 mil, eu semeio em uma causa nobre do reino de Deus, porque eu creio no poder de uma semeadura. Aí ele disse: esse ano, pastor, eu já fiz 30 semeaduras. Sabe quantas vezes eu já recebi? 300 vezes. Aí ele disse: aqui aonde eu moro, o pessoal reclama, aquela construtora está reclamando, o outro está reclamando, o outro está reclamando, e eu estou só glorificando a Deus, porque o que Deus tem feito é surpreendente. Então você precisa crer nessa semeadura. Hoje eu gostaria de dar oportunidade para todos vocês. Eu gostaria que a gente tivesse um momento, gente, de ofertório. Eu gostaria que você pegasse o valor que você entender que pode significar uma oferta de fé e de gratidão. 7 reais, 5 reais, 10 reais, 20. Mas eu gostaria que todos nós lançássemos uma oferta. Toda igreja por onde eu passo, eu deixo a minha oferta. Toda igreja. E hoje eu quero deixar a minha oferta nesta igreja também. E eu quero convidar você para separar uma oferta agora e dizer: Deus, essa minha oferta é reveladora. Ela revela o que vai dentro do meu coração. Gratidão, reconhecimento da sua soberania e a certeza de que tudo que eu tenho vem de ti. Tudo que eu possuo vem das tuas mãos. Nada é meu, eu apenas estou gerenciando o que é do Senhor. Quantos podem dizer amém? Então pegue a sua oferta, nós vamos orar agora. Depois que você pegar a sua oferta, eu vou te convidar a ficar em pé. E nós todos vamos ofertar ao Senhor nesta manhã. Os irmãos que ontem ficaram de trazer a sua oferta poderão entregar hoje, aqui nesta manhã, o seu propósito, a sua oferta. E que Deus multiplique na sua vida, no mínimo, 1 milhão de vezes mais. Eu vou pedir que os nossos queridos irmãos com as salvas estejam aqui na frente. E nós vamos trazer aqui na frente, aí enquanto eles trazem, eu vou falar um pouquinho. Não, vou deixar para falar desse material depois, mas enquanto os irmãos estão trazendo, de repente nós podemos ouvir um som ali dos nossos queridos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder doar, dar. A tua palavra diz que o Senhor ama ao que dá com alegria. A tua palavra diz que a fidelidade garante a proteção das nossas finanças e a generosidade garante a multiplicação das nossas finanças. Dá que nós compreendamos este princípio e pratiquemos sempre, para que o teu nome em nós seja sempre glorificado. Dá-nos um coração liberal, generoso e fiel, sempre. No nome de Jesus, que nós possamos colher os resultados da nossa semeadura, porque a tua palavra diz que quem semeia muito, muito colhe. No nome de Jesus eu peço que seja assim. Amém. Todos podem trazer a sua oferta aqui na frente. E Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seus empreendimentos, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. Deus abençoe seus filhos, Deus abençoe seus netos, Deus abençoe a sua descendência, que será, em nome de Jesus, poderosa na terra. Quantos podem dizer amém? Ô irmão, dá um amém mais forte para animar o pregador. Amém. Amém. Maravilha.
Diga comigo, a minha família é um projeto de Deus. A minha família existe para a glória de Deus. A minha família é o meu maior patrimônio. Ô Sérgio, você tem bastante adesivo aí? Vamos orar, amados. Pai, nós consagramos a Ti todo o recurso que chegou na sua casa e pedimos a bênção sobre os administradores. No nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, irmãos. O Sérgio vai entregar para cada... Quem tem carro aqui, por favor, levante a mão assim. Quem tem carro? O Sérgio vai entregar depois, no intervalo. No intervalo, você pode passar lá e pegar um adesivo free, sem custo, para você colocar no seu carro. Família, meu maior patrimônio. Amém, amados? Antes de começar a ministração sobre pais e filhos, ouça isso. Se uma criança vive com críticas, aprenderá a condenar. Se uma criança vive com segurança, aprenderá a ter fé em si mesma. Se uma criança vive com hostilidade, aprenderá a ser hostil. Se uma criança vive com aceitação, aprenderá a amar. Se uma criança vive com medo, aprenderá a ser apreensiva. Se uma criança vive com reconhecimento, aprenderá a ter uma meta. Se uma criança vive com aprovação, aprenderá a gostar de si mesma. Se uma criança vive com ciúme, aprenderá a sentir-se culpada. Se uma criança vive com amizade, aprenderá que o mundo pode ser melhor para se viver. Ser pai é ter a oportunidade de corrigir ter a oportunidade de ser o pai que você sempre desejou ter. Ser pai é ter a oportunidade de ser o pai que você sempre desejou ser. Filho não vem pronto, se constrói. Repete comigo. Filho não vem pronto, se constrói. Nem um filho nasce cuspindo no outro. Nem um filho nasce falando palavrão. Nem um filho nasce rebelde. Nem uma menina nasce namorando com todo mundo. Nem um menino nasce com trejeito. Filho não vem pronto. A orientação sexual dos nossos filhos depende da forma como eles são criados. E aqui cabe uma coisa muito interessante. Eu conheço um casal de pastores lá de Sorriso. Eles contaram para nós que o menininho, pequenininho, 4 aninhos, né, Rose? Eu acho que tinha 4 aninhos mais ou menos, já estava com jeitinho de menina. Já estava querendo usar o salto alto da mãe, já estava querendo brincar com as bonequinhas. Aí, qual foi a conclusão que os pais chegaram? Chegaram à seguinte conclusão: de que aquele menino estava ficando excessivamente só com a mãe e nada da presença do pai, presença masculina. Então a referência dele era feminina. Como é que eles passaram a corrigir isso? A mãe se afastou um pouco, em certo sentido, e o pai passou a marcar mais presença. Aí o pai tomava banho com o menino, aí o pai saía com o menino, aí o pai jogava bola com o menino, brincava com o menino, corria com o menino, lutava com o menino, brigava com o menino. Sabe o que aconteceu? Virou hominho. Ou seja, passou a ter comportamento de macho. Veja como isso é fundamental, veja como isso é decisivo, veja como isso é importante. Marisa Lobo sempre fala isso. Quando você pegar o seu filho, irmão, passando creme de barbear no rosto e querendo fazer a barba, não briga com ele. Menino, e tal, vai te pegar, mas não. Você tem que reforçar
a imitação. Ele está copiando o modelo. Aí você pode até dizer: que lindo, já está querendo fazer a barba como o papai. Você pode tirar calmamente, cuidado, porque isso pode te machucar. Quando você crescer, é isso mesmo e tal. Você reforça a imitação, porque ele está no caminho certo. Quando você vê a menina querendo, a menininha tão pequena, já querendo passar batom, e querendo se maquiar, e querendo usar o salto da mãe, aí você corrige, mas reforçando o lado feminino da menina. Você percebe? A mãe e o pai são responsáveis pela orientação do sexo e sexualidade dos seus filhos. Isso é muito importante. A presença do pai na vida do menino e a presença da mãe na vida da menina. Isso é muito importante. Filho não se perde na rua, mas em casa. Repete comigo. Sempre que uma pessoa diz: minha filha se perdeu na faculdade, meu filho se perdeu lá aonde ele passou a frequentar. Não. Filho se perde em casa. Eu tenho um exemplo na minha casa. Eu sempre investi no meu filho Douglas, Letícia, Pedro, sempre. Desde criança. Tinha que decorar texto bíblico. Eu chegava de viagem e perguntava: decorar o texto bíblico? Então fala para o pai Salmo 23. Aí eu presenteava. Fala para o pai o Salmo 91. Decorar os nomes do livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e tal. Então fala para o pai aí e tal. E eu brincava com ele sobre o show do Biblião e tal, sempre investindo muito. Dormia ouvindo história, acordava ouvindo história. Eu comprava aquelas fitas de videocassete com aquelas histórias da Bíblia. O Douglas assistiu tanto aquilo, tanto, que ele ia assistindo e antes que o personagem falasse, ele ia repetindo. Ele falava. Lembra, Rose, disso? Ele falava sem que o personagem dissesse, ele já ia repetindo. E eu sempre investindo, ensinando. Não pode mentir, não pode isso, não pode aquilo e tal. Vamos para a igreja com o pai. Não, pai. Não. Dorme na igreja. Quer dormir? Dorme na igreja. Melhor lugar para dormir é na igreja, gente. Nunca deixei meu filho em casa. Viajava com a gente, ia para o culto. E quer correr, corre na igreja. Lugar de criança na igreja, lugar de adolescente na igreja. E a gente sempre inculcando no Douglas a palavra, os princípios, o reino de Deus, a cultura do reino. Só que aos 14 anos, ele quis ir para os Estados Unidos. Ô pai, quero estudar nos Estados Unidos. Aos 15 anos. 15 para 16 anos, né? 15 para 16 anos, queria ir para os Estados Unidos. Aí preparamos tudo lá, o intercâmbio foi. Estados Unidos é um país liberal. Lá os adolescentes saem de casa para morar sozinhos. Droga, sexo, namoro é liberado geral. E o Douglas foi. Ficou lá 1 ano. Quando ele voltou, a família escreveu uma carta enaltecendo o comportamento do Douglas como um adolescente cristão. O Douglas nunca colocou uma cerveja na boca, nunca colocou vinho na boca, nunca experimentou um cigarro. Eu nunca ouvi o Douglas falar um palavrão, nunca ouvi. E ele mesmo disse que até hoje, quando ele ouve um palavrão, dói no ouvido, porque ele não tem esse hábito. Aí eu pergunto: filho se perde na rua ou em casa? O filho que se perde na rua, talvez é porque o pai não fez o trabalho bem feito em casa. A filha que se perde na rua, talvez o pai não tenha feito um trabalho criterioso em casa, com exceções.
Eu costumo dizer, sem medo de errar, quando os pais faz o trabalho direitinho em casa, dificilmente os filhos dão errado, gente. Eu trabalho há quase 30 anos com família, gente, e eu vejo isso. Os pais que fazem o trabalho direitinho em casa, dificilmente os filhos dão errado. Dificilmente. O grande problema é que muitas vezes nós investimos mais fora de casa do que em casa, ou no trabalho, ou no ministério, ou na igreja. Então é isso que eu quero falar com vocês hoje aqui. Criar filhos é tarefa árdua e sem qualquer garantia. Nosso desafio como pais é produzir filhos que amadurecem como discípulos de Jesus. Transformar uma criança desamparada em um adulto piedoso é uma empreitada desafiadora e dispendiosa. Fazer da criação dos filhos a prioridade máxima é apenas uma das qualidades que diferenciam os pais de filhos campeões espiritual. Eu fico vendo meus filhos agora, o Douglas, a Letícia, mas principalmente o Douglas, porque o Joaquim da Letícia é muito pequenininho ainda, mas eu já estou vendo assim, o Douglas e a Valéria treinando a Luísa e o Davi. Eles já aprenderam a ajoelhar para orar. Eles veem que o pai e a mãe têm um cantinho de oração em casa. Eles já estão aprendendo a linguagem da cultura do reino de Deus. Eles já estão aprendendo a memorizar as histórias bíblicas. Eles estão sendo discipulados desde pequenininho. Então, isso vai ficando enraizado. Isso vai ficando plantado no coração da criança. Preste atenção. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Diga flechas na mão do guerreiro. Outra vez, flechas na mão do guerreiro. Lá em casa eu tenho 3 flechas, cada filho é uma flecha. A Letícia uma flecha, o Douglas outra flecha, o Pedro outra flecha. Quem tem uma flecha só aqui em casa? Levante a mão, por favor, uma só. Quem tem 2 flechas em casa? Levante a mão. Quem tem 3 flechas em casa? Levante a mão. Quem tem 4 flechas em casa? Levante a mão assim. Meu Deus, vocês estão devagar, hein, gente? Quem tem 5 flechas em casa? Levante a mão. Quem tem 6 flechas em casa? Levante a mão. 7 flechas em casa? Levante a mão. 8 flechas em casa. Meu Deus. E aí, pastor? Meu pai teve 9 flechas. Eu encontrei um irmão que teve 24 flechas. Isso não perde a guerra de jeito nenhum, não é verdade? Muito bem. Faz assim comigo, ó. Quando o salmista falou, faz assim comigo, ó. Flecha, um arco, não é? E uma flecha. Faz assim. Ei, faz assim comigo. Vamos lançar nossa flecha. Você não tem flecha, não? Então vamos lançar nossas flechas. Vamos lá. Filhos são como flechas. As flechas não foram feitas para ficar enfeitando a parede da sala. As flechas foram feitas para serem lançadas. Não treine o seu filho como se ele fosse ficar. Treine o seu filho porque ele vai embora. Eu digo sempre que a nossa casa é um grande hotel e os nossos filhos são nossos hóspedes. E um dia, o quarto de hotel terá que ser desocupado. E são hóspedes exigentes. Quando vão embora, querem festa e não pagam a conta. Não é verdade? Mas um dia chegará o momento que eles vão ter que desocupar o quarto. E aí você precisa entender, papai, quantos pais estão aqui hoje? Levante a mão, bem alto assim, por favor. Se você é o guerreiro, o destino da flecha está nas tuas mãos.
Isso é poderoso. Se eu sou guerreiro, o destino das flechas está nas minhas mãos e a minha esposa é co-responsável. Aí eu estou lembrando de um rapaz que foi condenado à cadeira elétrica nos Estados Unidos. Antes de ir para a cadeira elétrica, disseram: faça o seu último pedido. Ele disse: meu último pedido é o seu último pedido, porque pode comer o último prato de comida, pode ouvir a última música, pode fazer o último pedido. Ele disse: meu último pedido? Quero dar um beijo na minha mãe. A mãe se aproximou e quando ele foi beijar a mãe, ele deu uma mordida. E na mordida que ele deu, ele arrancou um pedaço de carne. A mãe gritou e gritaram com ele: por quê? Você fez isso? Ele disse assim: mãe, eu estou indo para a cadeira elétrica por sua causa. Quando eu roubei o primeiro objeto, você não me corrigiu. Quando eu roubei o segundo objeto, você não me corrigiu. Quando eu roubei o terceiro objeto, você não me corrigiu. Se você tivesse me corrigido lá atrás, eu não teria enveredado pelo caminho do crime e não estaria indo para a cadeira elétrica hoje. O destino dos nossos filhos está nas nossas mãos. Isso é muito sério. Converterei o coração dos pais aos filhos, diz a palavra. Todo filho quer presença antes dos presentes. É interessante que quando um casal se separa, geralmente o pai quer preencher o vazio que deveria ser preenchido com a sua presença, mas ele é um pai ausente, até em função da separação. Então ele tenta preencher esse vazio com presentes. A presença dos pais na vida do filho é insubstituível. Nada substitui a presença do pai, a presença da mãe. A presença dos pais na vida dos filhos é insubstituível. O tempo é a moeda de maior valor que você pode investir em seu filho. Olha o que diz a palavra quando se trata de educação, quando se trata de formação de caráter, quando se trata de plantar os princípios da cultura do reino de Deus. Deus disse a Moisés em relação aos pais judeus: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Eu vou ler, e você vai completar com a palavra tempo. Vamos bem forte. Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Seus pais investiram esse tempo em você? O teu pai assentou em casa com você para falar da cultura do reino de Deus? O teu pai andou com você pelo caminho para falar a você da cultura do reino de Deus? O teu pai falou a você sobre a cultura do reino, a palavra, as histórias da Bíblia, ao deitar-se e ao levantar-se? Como foi sua educação na família de origem? Como você foi educada? Como você foi educado? Como você foi discipulado? Como você foi discipulada? Ah, pastor, meu pai era ausente. Ah, pastor, meu pai era distante. Ah, pastor, minha mãe não se importava com isso. Ah, pastor, nem crente eles eram. Agora a minha pergunta: o que você está fazendo? Você está reproduzindo os erros dos pais?
ou você está aprendendo com os erros deles para acertar agora? Essa é a pergunta. A maior reclamação dos filhos é esta: meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo para mim. Uma criança foi pega pelo pai orando no quarto, e ela orava assim: ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão. Faz de mim um aparelho de televisão, para que meu pai olhe tanto para mim como ele olha para a televisão. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que o meu pai olhe tanto para mim, ou ria comigo como ele ri com os seus programas de humor. Ó Deus, faz de mim um aparelho de televisão, para que o meu pai se preocupe tanto comigo como ele se preocupa quando a televisão quebra e ele fica desesperado, ligando para ver se já está pronta. Ó Deus, por favor, faz de mim um aparelho de televisão. Um outro menino, filho de um médico. O médico chegou no consultório e perguntou para a secretária: quem eu vou atender amanhã? Ela disse: olha, fulana, beltrana, e à tarde, às 3h30, o seu filho tem uma consulta marcada. Ele deu risada, ligou para o filho: ô filho, você marcou uma consulta comigo? É, pai, já que você não tem tempo para mim em casa, quem sabe você me atende no consultório? Essa é a pergunta, gente. Quanto tempo nós estamos investindo nos nossos filhos? Qual é o dia da semana que você reserva para o filho, para a filha? Qual é o dia da semana que você almoça com o filho, almoça com a filha? Qual é o tempo diário ou semanal que você investe na tua filha, que você investe no teu filho? Qual é o tempo? A escritora Juliana Tomazoni de Almeida Pinto escreveu uma matéria com o título A Síndrome da Alienação Parental, onde ela traz uma estatística do Instituto de Direito da Família muito preocupante quando se trata da ausência paterna. 70% dos delinquentes, adolescentes e pré-adolescentes cresceram distante de um genitor. Crianças sem a presença do pai têm 2 vezes mais probabilidade de baixo rendimento escolar e de desenvolverem quadros de rebeldia a partir da 3ª infância. A taxa de suicídio ou tentativa entre adolescentes de 16 a 19 anos triplicou nos últimos 5 anos, sendo que de 3 em cada 4 suicídios ou tentativas de autoextermínios ocorrem em lares de pais ausentes ou distantes. Crianças na ausência do modelo do pai estão mais propensas ao uso de álcool, tabagismo e outras drogas. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de engravidarem ou abortarem ao longo da adolescência. Vivendo em uma família sem o pai, a disciplina cai drasticamente e as chances da criança de se graduar com êxito em nível superior caem em 30%. Meninas que crescem apenas com a mãe têm o dobro de probabilidade de se divorciarem. Meninas que crescem distantes da figura do pai têm 5 vezes mais chances de perderem a virgindade antes da adolescência. Meninas distantes do pai têm 3 vezes mais chances de serem vítimas de pedofilia ou mesmo de procurarem afeto em qualquer figura masculina mais velha. A ausência do pai está associada à falta de autoestima, instabilidade emocional, irregularidade hormonais, depressão, ansiedade, rejeição. Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Vamos repetir 3 vezes, vamos? Pais ausentes, filhos emocionalmente doentes. Outra vez. Outra vez. Vamos ler isso aqui porque acho que é importante. Samuel foi um dos maiores profetas de Israel, mas perdeu seus filhos. Davi foi um grande rei, mas pai medíocre, pequeno, ausente. As demandas do ministério não podem ser a causa do nosso fracasso como pais. Número 2. Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. Todo filho quer relacionamento antes de ouvir regras. A Bíblia diz assim: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que o irmão.
é o pai, é a mãe. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Como ferro com ferro se aguça, assim um homem afia o rosto do seu amigo. Leiam comigo, vamos lá bem forte. Amigo é aquele que ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Pai, se você não ouvir os teus filhos em casa, na rua alguém os ouvirá. E esse alguém pode ser um traficante. Esses dias, lá em nossa igreja, eu ouvi falar que uma adolescente estava experimentando maconha. Alguma coisa está errado, de repente, na relação dos pais com essa menina. Alguma coisa está errada. Amados, preste atenção. Quando os nossos filhos buscam pessoas que os ouçam lá fora, talvez é porque eles não estão sendo ouvidos dentro de casa. Eu não vou falar o nome, porque ele é muito conhecido, é um pastor, é um pregador. Conta-se que ele soube que uma filha estava usando cocaína. Ele a chamou para lhe dar uma repreensão. Sabe o que ela respondeu para o pai? Já adulto, sabe o que ela respondeu para o pai? Agora você me chama para conversar? Quando eu mais precisei de você, você não estava presente na minha vida. Quando eu mais quis conversar com você, você não tinha tempo para mim. Quando eu mais precisei, você estava longe e ausente. Agora, em outras palavras, já que você nunca teve tempo para me ouvir, o traficante parou para me escutar. Você ouve seus filhos? Você ouve as suas filhas? Compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança e compartilha sonhos. Minha filha, quando ela tinha de 14 para 15 anos, se não me falha a memória, ela chegou para mim e disse que estava gostando, amando de um rapaz na igreja. Eu só tenho uma filha. E é bem estranho ouvir isso de uma primeira filha pré-adolescente. Pai, estou amando. Se eu conheço alguns pais, como eu já vi acontecer, que bobagem é essa, menina? Você nem saiu das fraldas direito. Está com o gosto do leite materno na boca ainda. Estudar que é bom, você não quer. Envolver com as coisas da igreja também não. Agora, namorar você quer. E que história é essa que está gostando, amando? Sai daqui que eu não tenho tempo para essa conversa boba. Aí eu pergunto, é amigo, sim ou não? É solidário, sim ou não? Compreende, sim ou não? Confia, sim ou não? Não. Filhos a gente não perde na rua, filhos a gente perde em casa, gente. Um dia meu filho chegou para mim, ele é bem novinho, bem pequenininho, Douglas. Ele era bem pequenininho, e disse: ô pai, o que é masturbar? Fico ouvindo meus amigos falar, pessoas falam masturbar. O que é isso, pai? Um dia a Letícia, quando era bem pequena também, falou: pai, o que é camisinha? Não adianta falar que é camisinha, não. Um dia eu cheguei em casa, o Pedro acho que tinha 11, 12 anos, e eu vi no computador dele, nos arquivos temporários, um monte de endereços de site de mulher pelada. O pai precisa saber por onde os filhos estão andando. Um dia vieram para mim, aí acho que o Pedro já tinha uns 13 anos. Aí um dia chegaram para mim assim: pastor, hoje o Pedro tem 17 para 18 anos.
está namorando e tal, mas naquela época, 13 aninhos, né? Disseram assim: pastor, alguém cochichou para mim, ó. Pegaram o Douglas, ou Pedro, dando um beijo na boca de uma menina atrás do poste. Filho do pastor, que prega sobre família. Você pensa que acontece só na sua casa, meu irmão? Porque tem pensa que filho de pastor é anjo, estado de glória. É tudo adolescente com os hormônios possessos, perturbados. Chamei meu filho. Eu penso que quando o filho erra, é uma grande oportunidade pedagógica de discipulado. Quando o filho erra, a gente tem uma grande oportunidade de fazer com eles o que talvez os nossos pais não fizeram com a gente. Senta aqui, filho. Vamos conversar um pouco. Que história é essa, rapaz? De você beijar a menina atrás do poste, perto da igreja ainda. Longe já não podia, perto pior ainda. 13 anos. Aí você tem a oportunidade de ensinar para o filho que ele não é um pré-adolescente, que esse desejo de beijar é normal. Não existe diabo aí. Porque tem pai que já quer expulsar o demônio da criança. Chama a menina de pombagira. Vou orar por você, rapaz. Tem um demônio. Não, não é demônio, gente. Ou você não foi adolescente? Quem lembra da sua adolescência? Levante a mão assim, por favor. Tem adolescente que abraçando o poste já ficava excitado. Essa idade da pré-adolescência e adolescência é a idade onde os hormônios, gente, estão assim, ó. Entende? Eu lembro da minha adolescência. Então, isso aqui é discipulado. A gente tem que sentar com eles. E eu sentei com ele. Expliquei para ele. Coloquei regras. Coloquei limites. Passamos a supervisionar. E como eu sou pastor da igreja, eu fui mais além. Em uma reunião de ensino na igreja, eu disse assim: para não virar fofoca, eu vou informá-los que eu já estou sabendo que o Pedro deu um beijo na filha do pastor. Outro pastor. Tudo pastor, tudo casa. Atrás do poste. E eu quero dizer que eu já corrigi o Pedro, já impus uma disciplina, já conversei com ele, expliquei para ele que há tempo para todas as coisas. Há tempo, vai chegar o tempo. Dentro do contexto seguro do casamento, que ele vai beijar até inchar a boca, até crescer a língua. Mas agora não é tempo. Expliquei para Pedro, compreendi, expliquei que não tem diabo aí, é coisa de hormônio, mas é preciso esperar chegar o tempo. Conversei sobre os sites de mulher pelada, pornografia. Conversei com a Letícia. E é interessante com a Letícia, eu sempre conto isso porque ajuda os pais de filhos adolescentes. Eu lembro que eu sempre dei palestra para adolescentes, para jovens. Eu sentei com ela, peguei um papel, uma caneta, fui desenhando, filha, aqui ó, pré-adolescência, adolescência, adolescência final. Vou explicar para você o que é puberdade. Isso passa, filha, é nuvem passageira. O pai sentiu isso também, passou. E quando eu terminei, pensei, ela desistiu do branco, porque o rapaz se chamava Branco. Desistiu do branco. Quando eu terminei, ele pode vir à tarde falar com o senhor? Entendeu nada? E à tarde ele veio mesmo.
E na época ele tinha acho que 19, 18, 19 anos. Aí eu, mesma coisa, desenhei para ele, expliquei. Quando eu terminei, ele chorando, disse: pastor, mas eu amo ela. O senhor não vai deixar? Aí você tem que orar com eles. Porque tem hora, gente, que só oração mesmo. Só oração. Aí a gente orou um mês. E aí não teve jeito. Falei: olha, ou a gente deixa ou a gente perde. Falei: olha, eu vou deixar, mas vocês vão ter que namorar do meu lado. E aí era uma supervisão cerrada assim. Sabe o que aconteceu? Passou. A Letícia não casou com o Branco. O Branco, um homem de Deus, casado hoje. A Letícia, menina de Deus, casada, bem casada, teve seu primeiro filho. Filhos não se perdem na rua. Filhos se perdem em casa quando a gente não sabe administrar com inteligência as fases difíceis da vida. Aí você me pergunta: pastor, como é que o senhor fez quando se viu nessa situação? Sabe o que eu fiz? Comecei a conversar com todos os pais que já tinham passado pela experiência que eu estava passando. A gente aprende muito com os outros que foram bem-sucedidos na experiência semelhante da sua. Ouvir faz muito bem para nós pais. Se vocês me entenderam até aqui, digam amém. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com palavras. Amados, veja como isso é muito sério. Veja como isso é muito sério. Toda vez que você for fazer alguma coisa, lembre, você está sendo copiado. Toda vez que você gritar, você está ensinando os filhos a gritar. Toda vez que você falar um palavrão, você está ensinando um filho a falar palavrão. Toda vez que você mentir, você está ensinando o filho a mentir. Diga que eu não estou. Daqui a pouco o filhinho vai dizer assim: diga que eu não estou também. Amados, nossos filhos são os nossos discípulos. Nós somos discipuladores. E qual é a intenção do discipulador ao discipular? Reproduzir comportamento, reproduzir o caráter. Quando a gente fala, os filhos ouvem. Quando a gente faz, os filhos imitam. Eu me lembro que eu levava o Douglas para algumas viagens aonde eu ia pregar. Aí o Douglas tinha talvez uns 15, não, ele tinha acho que uns 13 aninhos ou 12. Eu levei ele numa viagem comigo lá para Recife. E quando eu estou pregando, sempre eu gosto de ter um tempo de oração em favor da reunião, em favor das pessoas que vão me ouvir. E aí eu estava no hotel, o Douglas estava descansando, falei: vou orar um pouco. Como eu estava com um pouco de sono, eu falei: vou orar em pé. Então eu estou lá orando: Senhor, abençoa cada um que vai participar do congresso. Senhor, me usa como um profeta da palavra. Eu estou orando. De repente eu levo um susto, porque eu orando assim, daqui a pouco tem uma sombra atrás de mim. É verdade, é verdade, é verdade. Eu olho, era o Douglas. Quando você fala, os filhos ouvem. Quando você faz, os filhos copiam. Eu tenho um amigo, advogado. Ele disse que ele estava com as filhas atrás, no banco de trás, e ele parou num estacionamento e só tinha a vaga dos deficientes. Ele parou e disse: pô, é rapidinho. Mas antes de entrar, ele pensou: opa, eu estou ensinando. Se eu fizer isto, amanhã as minhas filhas vão fazer a mesma coisa. E se alguém perguntar, elas vão dizer o quê? Meu pai faz assim. Quando um pai adultera,
ele está estimulando os filhos a copiar o seu comportamento. Quando uma mãe adultera, ela está estimulando os filhos a copiar o seu comportamento. O exemplo tem que validar as palavras dos pais. Jesus, como pai dos discípulos, espiritualmente falando, ele dizia: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, dizia Paulo. Vou fazer uma pergunta para todos aqui. Quando os seus filhos pensam em lealdade, lembra de vocês? Quando os filhos pensam em verdade, lembram de vocês? Quando os filhos pensam em justiça, lembram de vocês? Eu costumo dizer o seguinte: melhor do que deixar uma fortuna no banco, casas alugadas, fazenda com milhares de cabeças de gado, melhor do que isso é deixar um caráter digno de ser copiado. Dizem que o nosso ex-presidente Lula é uma das maiores fortunas dessa nação. Dizem que o filho dele, o Lulinha, que antes de o pai ser presidente, era dono de uma Han House. É Han House que fala mesmo? Deve ser isso aí. É. E também acho que era funcionário do zoológico. E hoje, ele já foi considerado o dono do maior rebanho de gados do Brasil. Ele é homem multimilionário. O que adianta morrer e deixar uma fortuna que não é fruto do trabalho honesto? Sabe, gente, eu fico imaginando como não deve ser tão danoso um filho assistir na televisão o pai colocando dinheiro na cueca de forma imoral e ilegal. Eu me lembro que um dia 2 policiais que trabalham na polícia florestal quis me subornar. E eles me pediram R$3.000 para não me incomodar em uma obra. Aí eu perguntei: mas o que está errado? Não tinha nada errado, mas eles arrumam algum erro para poder nos encurralar. Eu dobrei o meu joelho, disse: Deus, se eu fizer isso, qual é o ensinamento que eu estou passando para os meus filhos? Chamei o meu filho Douglas, meu filho Pedro. Eu disse assim para eles: o pai não vai pagar nada daquilo que não for legal, moral. Eu disse: Deus, ainda que me custe caro, eu vou dizer para estes homens não. E vou dizer para eles: se eu pagar para vocês suborno, como eu vou ensinar os meus filhos ética, honestidade, lealdade, justiça, retidão? E é interessante que quando você toma uma decisão por ser reto, justo, honesto, a Bíblia diz que Deus batalha as suas batalhas. Eu não sei como foi, o chefe deles ficou sabendo, e como eu sou muito conhecido, o chefe ligou para eles. Eu não sei o que o chefe disse, que eles foram lá: pastor, vem aqui por favor. Fizeram a vistoria, me deram um documento de aprovação de tudo e disse: está tudo certo,
e tal, foram embora e nunca mais voltaram. Amados, preste atenção. Onde é que nasce um corrupto? Não é em Brasília. O corrupto nasce quando o filho vê o pai mentindo, quando o filho vê o pai sendo infiel à mãe, quando o filho vê o pai fazendo o que é imoral e ilegal. Outro dia um irmão, gente, chega para mim e diz: pastor, eu comprei um aparelhinho e eu consigo captar todos os sinais de televisão, DirecTV, Sky, de graça, pastor. O senhor não quer comprar? Eu falei: rapaz, isso é crime. Ei, isso é ilegal. Ei, isso é imoral. Você está abrindo uma brecha dentro da sua vida, aonde o diabo terá acesso fácil. Não entregue o controle da sua vida nas mãos do diabo, pô. Você quer vender para mim um aparelho para roubar o sinal que todo mundo paga? Isso é imoral. O que dizer de crente que compra pirataria? Compra relógio pirata, Rolex. Compra bolsa Louis Vuitton, pirata. Compra camiseta pirata. Compra tênis pirata. Depois quem não sabe por que está doendo o pé. Não sei, esse tempo está esquisito. Pirata. Compra CD pirata. Compra DVD pirata. Irmãos, olhem para cá, por favor. Se as pessoas pirateiam produtos evangélicos, é porque tem evangélico que compra. Então não é criminoso só quem copia lá, quem para vender. É criminoso quem compra também. Na nossa casa é proibido entrar qualquer coisa pirata. A gente sabendo, não aceitamos. É proibido. Um dia Deus falou comigo sobre isso de forma muito séria. Aí a gente não entende por que a vida não rompe. Aí a gente não entende por que tem coisas que dá errado. Só dá errado. Aí a gente não entende que parece que tem um devorador. Será que a gente não está dando brecha? Praticando aquilo que é ilegal, que é imoral. Irmãos, preste atenção. Os nossos filhos não podem ter dentro de casa um modelo perdedor. Nossos filhos não podem ter dentro de casa um modelo que não vale a pena ser seguido. Se vocês me entendem, digam amém. A maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é um caráter digno de ser imitado. Vamos parar aqui. Há 30 anos atrás, meu pai morreu, vítima de um acidente de automóvel. Meu pai tinha 51 anos de idade. Meu pai era pastor presidente da Assembleia de Deus em Bragança Paulista. Eu me lembro como se fosse hoje. O caixão dele estava assim, e o vice-presidente que morreu no mesmo acidente estava assim. E eu fui o último a dar uma palavra naquele velório que tinha uma multidão, porque meu pai morreu exatamente no dia do congresso das irmãs. Então não houve congresso e houve velório. Eu me lembro que eu dizia: meu pai não me deixou gados, fazendas, meu pai não me deixou casas, dinheiro na bolsa de valores, mas meu pai me deixou um caráter digno de ser copiado. Eu nunca vi meu pai mentir para ninguém. Eu nunca vi meu pai falar mal da vida de ninguém. Meu pai orava todos os dias às 5 horas da manhã. Meu pai tinha um compromisso de ler a Bíblia toda, todo ano. Nunca vi meu pai agredir minha mãe. Nunca vi meu pai falar um palavrão. Nunca vi meu pai não cumprir uma palavra que ele havia dito. Ele sempre dizia para mim: Josué, a palavra de um homem tem que valer mesmo. Depois que você falar, Josué,
ainda que você perca o que você tem, cumpra com o que você diz. Seja homem. Eu nunca vi meu pai comprar e não pagar. Meu pai tinha um nome no banco, honrado. Meu pai tinha um nome na praça, honrado. Ele sempre dizia: desde que eu me converti, eu nunca fiquei um mês sem tomar Santa Ceia. Ele dizia: desde que eu me converti, eu nunca deixei de entregar o dízimo na casa do Senhor um mês. Meu pai não me deixou uma herança, ele me deixou um legado. O que vamos deixar para os nossos filhos? Pense nisso. Glória a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos, à acolhida, ao pastor, e dizer que foi uma bênção poder servir ao corpo de Cristo aqui em Içara, e que o Senhor continue abençoando a todos com toda sorte de bênção. Amém, amados? Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. Todo filho espera que o amor entre os seus pais nunca entre em crise. A Bíblia diz em Efésios 5:25, marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Saber que é amado por pais que se amam permite ao filho uma serena vivência de segurança, repouso, confiança, tranquilidade. Repete comigo, por favor. Casamento ajustado, filhos abençoados. Vamos? Casamento ajustado, filhos abençoados. Eu penso que o sonho de todo filho é ver os pais juntos, carregando o neto no colo. O sonho de todo filho é ver os pais juntos, podendo curtir os seus netos. Nada dá mais segurança aos nossos filhos do que a estabilidade do nosso relacionamento. Eu sempre pergunto aos casais que vão me ouvir: o seu casamento inspira seus filhos? O seu casamento é um modelo a ser seguido pelos filhos. O seu casamento serve de motivação para os seus filhos. Os teus filhos podem dizer: papai e mamãe, quando eu me casar, quero ter um casamento igual ao seu. Papai e mamãe, quando eu me casar, eu quero ter um relacionamento igual ao seu. Se o meu casamento não inspira os meus filhos, significa que alguma coisa precisa ser melhorada, alguma coisa precisa ser consertada, alguma coisa precisa ser mudada. O nosso casamento precisa servir de inspiração para os nossos filhos. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Todo filho espera ser abençoado por seus pais. Amados, eu venho insistindo: não diga aquilo que você não quer que o seu filho seja. Antes de falar, pense nos efeitos das suas palavras. Nós somos o resultado daquilo que pensamos, que cremos e que falamos. Nós somos o resultado daquilo que pensamos, daquilo que cremos, daquilo que falamos. A Bíblia diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. A Bíblia diz que aquele que guarda a sua boca e a sua língua livra das angústias a própria alma. Os pais muitas vezes não têm noção do poder das suas palavras na vida dos seus filhos. Não tem noção. Doutora Tânia Teresa diz uma coisa muito séria: as
palavras de uma autoridade são decretos sobre a vida de uma pessoa. As palavras de uma autoridade são decretos sobre a vida de uma pessoa. Ou seja, quando eu falo, eu estou desenhando o futuro profético dos meus filhos. Quando eu falo, eu estou desenhando o futuro profético dos meus filhos. Então, o que eu falo para os meus filhos, ou vai abençoá-los, ou vai amaldiçoá-los. Eu acho impressionante como algumas pessoas com tanta facilidade praguejam sobre os filhos. Algumas pessoas com tanta facilidade amaldiçoam os filhos. Olha o poder da palavra de uma mãe sobre uma filha. Uma vez eu conversando com uma psicóloga chamada Elaine, filha do pastor Abraão de Almeida, ela já ministrou na minha igreja e já ministramos juntos algumas vezes. Ela conta uma experiência muito interessante. Ela diz que ela tratou de uma jovem senhora que não podia engravidar já há anos, casada, tentando engravidar e não conseguia. Ela ia no médico, fazia todos os exames, o marido também, e os dois não tinham nada, segundo o médico. Não tinham nada. Olha, você tem uma saúde perfeita, você tem uma saúde perfeita, então é só namorar que o filho vem. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não ficava grávida. Até que um dia ela, ouvindo uma palestra como esta, ela entendeu que talvez ela não ficasse grávida porque ela estava debaixo de uma palavra de maldição da mãe. Aí ela entendeu que ela cresceu ouvindo a mãe dizer assim para ela: quando você casar, você não vai prestar nem para parir. Você é tão mole, você é tão devagar. Quando você casar, você não vai prestar nem para parir. Cresceu ouvindo a mãe. Olha, os pais não têm noção quando diz para os filhos assim, ó: quando você casar, você vai pagar. Quando você casar, gente, isso é praga. Isso é maldição. Isso é desenhar o futuro profético de um filho. Quando a Bíblia diz praga nenhuma chegará na sua tenda, está se referindo a essas palavras. Amados, preste atenção. Quando um pai diz para um filho: você não vai dar nada na vida, você não vai prestar para nada, isso é maldição, gente. Isso é praga. Isso é um perigo. Aquela jovem senhora entendeu que estava debaixo de uma palavra de maldição, e aí conta-nos o testemunho que ela foi até a mãe. As duas conversaram, a mãe reconheceu o erro, a estupidez, a maldição lançada, pediu perdão, a filha liberou perdão, as duas oraram juntas, quebrando aquela maldição ministrada durante um tempo. Sabe o que aconteceu? Depois de 1 ou 2 meses, a filha engravidou. Preste atenção que isso não é brincadeira. Por que será que tem gente bonita se achando feia? Tem mulher bonita que se acha feia. Tem homem inteligente que se acha burro. De tanto ouvir em casa, pô. Seu burro, seu idiota, seu besta. Por que tem mulher com um cabelo bom e não gosta do cabelo? Porque cresceu ouvindo a mãe penteando o cabelo dela e dizendo: ô cabelinho ruim, ô cabelinho desgraçado, dá vontade de cortar careca essa menina. E aí a menina cresce odiando o próprio cabelo.
A menina cresce detestando o próprio cabelo. O que você tem dito para os teus filhos que um pai não deveria dizer? O que você tem dito para as tuas filhas o que um pai não deveria dizer? Olha só, eu ouvi que um pai pegou a menina, a adolescente, beijando o namoradinho. Aquela história, não é, que eu já contei para vocês do Pedrinho? Um pai pegou a filha beijando um rapaz. Quando ele viu a filha beijando o rapaz daquele jeito, ele assim soltou: sua prostituta! Oh, irmão, é uma palavra muito pesada. Essa menina conta que quando o pai disse sua prostituta, a partir daquele dia, ela passou a sonhar com prostíbulo. Ela passou a desejar vender o corpo. Ela passou a ser perturbada pelo espírito, pelo demônio da pombagira. Até que ela ouviu a ministração e entendeu o que estava acontecendo. Ela falou para o pastor a ajudou a liberar perdão para o pai, a conversar com o pai, e ali ela foi liberta. Um pai vivia dizendo para o filho: seu porco, seu porco, seu porco, seu porco. Até que um dia, quando ele estava comendo, porque ele deixava cair comida no chão, acho que não tinha muito controle, não é? E aí diz que um dia o pai estava almoçando com ele deixou cair comida no chão, e aí o pai foi chamado para resolver um problema. Antes de sair, o pai olhou para ele assim e disse: seu porco. O pai saiu. Quando o pai voltou um tempo depois, um demônio tinha possuído o menino. O menino estava com a expressão facial de um porco, rosnando, com toda a comida no chão, comendo como porco. Ou seja, o pai ministrou uma palavra de maldição que abriu uma brecha para que o demônio possuísse o menino. Um pai nunca deveria chamar um filho de porco. Um pai, uma mãe nunca deveria dizer para a filha: sua porca. Eu posso dizer com muita autoridade, porque é uma coisa que eu pratico e a minha esposa está aqui de prova. Eu nunca chamei um filho de besta. Eu nunca chamei um filho de idiota. Eu nunca chamei um filho de burro. Eu nunca chamei meu filho de porco. Eu nunca disse para o meu filho: você não vai dar para nada. Para a minha filha, dos 3, foi a mais peralta na adolescência. A minha filha era namoradeira, gente. Foi a mais peralta, né, Rose? Foi a mais peralta. Foi a que mais nos deu trabalho em todo o processo. A gente nunca desistiu da Letícia, e nunca praguejou, e nunca amaldiçoou. O que a gente sempre profetizou: vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Hoje é uma filha que só nos dá alegria. É uma excelente dona de casa, é uma excelente esposa, e agora é uma excelente mãe, e é uma excelente colaboradora do nosso ministério. Para de dizer, como alguns pais vivem dizendo: não quero nem ver quando crescer, não quero nem ver quando crescer, não quero nem ver quando crescer. Pare com isso, gente. Comece a profetizar, desenhando o futuro do seu filho. Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Não importa a dificuldade que está dando hoje, vai ser uma bênção. Quantos me entendem? Digam amém. Os meus filhos, desde que quando começaram a falar, tinha que repetir comigo: eu nasci para vencer. Repete com o pai aí: eu nasci para vencer. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para louvor e glória do nome do Senhor. Eu nasci para ser um discípulo piedoso de Jesus. Eu nasci para vencer. Tinha que repetir comigo. Eu me lembro que isso aí cansou tanto Douglas, que um dia eu entrei no quarto e ele: já sei, pai, já sei, nasci para vencer, para ser uma bênção, para a glória de Deus. Já sei. Hoje o Pedro é uma bênção. Hoje a Letícia é uma bênção. Hoje o Douglas é uma bênção.
hoje eu profetizo: a minha descendência será poderosa na terra. Eu nasci para vencer. Vamos abençoar pessoas aqui hoje. Vamos usar a boca como instrumento de Deus. Bata no ombro de 7 pessoas e diga: você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. Quantos querem assumir um compromisso diante destas testemunhas e de Deus, que nunca mais na sua casa dirá uma palavra que não seja abençoadora? Levante a mão assim e diga amém. Levante a mão, por favor, levante bem alto assim e diga amém. Amém. Então, a partir de hoje, você nunca mais vai dizer uma palavra que não seja abençoadora. Amém, amados? Há poder nas nossas palavras. Sabe, amados, é uma pena que eu não trouxe. Eu tenho assim um quadro com 22 itens da minha filosofia de vida. E uma das minhas filosofias de vida é: quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Quem chegar perto de mim tem que sair melhor, porque eu sou profeta da esperança. Se eu entro num restaurante, eu tenho que deixar o restaurante um pouco mais abençoado. Se eu entro na sua casa, eu tenho assim me esforçado para orar por todo mundo que se encontra comigo. Então, às vezes eu tomo táxi, antes de descer eu oro pelo taxista. Às vezes eu sinto de orar por pessoas no aeroporto. Ou então eu sinto de orar na loja para o vendedor. Eu tenho essa consciência: onde eu chegar, eu tenho que abençoar o ambiente. E quem chegar perto de mim tem que sair um pouco melhor. Quantos podem dizer amém? E aí você usa a sua boca para desenhar o futuro profético de alguém. O maior pregador expositivo para mim hoje chama-se Hernandes Dias Lopes. Ele é, para mim, o maior pregador expositivo. E eu o admiro por algumas razões. Ele me inspira por algumas razões. E uma delas, eu gosto disso. Toda vez que ele encontra uma pessoa, ele diz assim, ele diz bem assim, ó. Isso é muito legal. Ele diz assim, ó: como vai, príncipe? Como vai, príncipe? Como vai, princesa? Como vai, príncipe? Ele chama todo mundo de príncipe. Pode ser o governador ao faxineiro. Para ele todo mundo é príncipe. Como vai, meu príncipe? Como vai, príncipe? É diferente. E aí, anta? E aí, burro? Ô idiota? Ô besta? Não. Pastor Abe Uber é um outro homem inspirador. Quando você fala de qualquer pessoa para ele diz assim: é precioso, irmão. Às vezes é o cara que mais dá trabalho na igreja. É precioso, irmão. Todo mundo para ele é um precioso irmão. É uma preciosa. Como aquele irmão é precioso. Como aquela irmã é preciosa. É um precioso irmão. Amados, é assim que a gente se deixa usar pelo Espírito Santo para que vidas sejam transformadas. Se vocês me entendem, digam amém. Terminando, nós precisamos abençoar os nossos filhos. Antes que Jacó morresse, ele abençoou os seus filhos. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Ele chama os filhos para abençoá-los, e aí então ele os abençoa. O Deus do seu pai, aí José, ajudará José.
O Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Eu vou ler e você coloca o nome da tua filha, você coloca o nome do teu filho. Vamos lá, e eu vou colocar o nome dos meus filhos. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça do Douglas. Juntos, vamos? Leiam. Aqui, ó, tá aqui, ó. Vocês estão lendo aqui, ó. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça da Letícia. Coloca o nome da sua filha aí, do seu filho aí, vamos lá. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça. Que todas estas bênçãos estejam sobre a cabeça. Você sabe o que significa abençoado? Autorizado a prosperar. Chacoalhe o ombro de uma pessoa na sua frente e diga: abençoado, 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 autorizado a prosperar. Amém, amados? Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas em seu coração. Não vai dar tempo, eu vou dar uma corridinha para a gente orar. Todo filho espera que os pais exerçam disciplina com equilíbrio. Disciplina aplicada com equilíbrio, ela é aplicada de forma sensata. Não expõe os seus filhos à vergonha, disciplinando na frente de amigos, de pessoas. Todo filho quer ter um pai que perdoa e pede perdão. Se você puder adquirir aquele DVD sobre o perdão, vai abençoar muito a sua vida. Agora, todo filho quer ter um pai proativo, um pai que responde segundo princípios e não segundo a raiva que está sentindo. Ele faz o que é certo, não é? Responde de acordo com os princípios da palavra de Deus. Todo filho quer ser alimentado com o pão do carinho. Olha o que diz a Bíblia, ó. Ou melhor, aqui sou eu que estou dizendo: a saúde das emoções dos filhos depende do quanto os pais dão carinho. Não pode faltar em casa o pão do carinho. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amados, nada nutre mais o coração e a alma dos nossos filhos do que um abraço, um beijo, um toque, uma declaração de amor. Vou fazer uma pergunta aqui: quem na sua família de origem foi muito abraçado e beijado pelos pais? Levante a mão. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pessoas, 13 pessoas. Agora eu vou fazer uma outra pergunta: quem na sua família abraça, beija e declara amor frequentemente uns aos outros? Levante a mão, por favor. Muito bem. Nada é mais poderoso do que um abraço de pai, do que um abraço de mãe, do que um beijo de pai, do que um beijo de mãe e do que uma declaração de amor. Amados, um dia eu conversei com um homem de 84 anos depois de uma ministração. Não, no outro dia ele me contou o que havia acontecido depois da ministração. Ele dizia assim: pastor, ontem à noite eu cheguei em casa e pela primeira vez eu abracei minha filha, que já é avó, e disse que a amava. Eu perguntei: mas por quê? Demorou tanto tempo assim? Ele disse: porque é muito difícil a gente dar o que nunca recebeu. Ele disse: eu nunca fui abraçado pelo meu pai. Nós éramos em 4 filhos. Meu pai só entendia a linguagem da cinta. Quando um errava, ele já batia em todos. E a gente perguntava: por que, pai? Para vocês não errarem também. Então já apanha tudo, todos. Meu pai nunca nos beijou, meu pai nunca nos abraçou, meu pai nunca disse para nós: te amo. Por isso é complicado você dar
o que você nunca recebeu? Sabe quantos abraços a gente precisa por dia? 12. Sabe quantos? 6. A gente precisa de 6 abraços por dia, no mínimo, para manter emocionalmente saudável. Sabe quantos toques a gente precisa por dia? Significativos? 12. Preste atenção. Amar e ser amado é a necessidade mais básica do ser humano. E nada é mais nutritivo do que ouvir do pai: te amo. Do que ouvir da mãe: te amo. E não uma vez por ano, uma vez por dia, uma vez por semana. Tem filho adulto aqui que nunca disse para o pai: pai, eu te amo muito. Uma senhora disse: pastor, ora por mim. Começou a chorar. Eu disse: por que, irmã? Pastor, eu preciso dizer para minha mãe que eu a amo. Toda vez que eu chego perto dela para dizer, eu travo e não consigo. E eu sei que isso é libertador. Eu sei que isso é transformador. Eu sei que isso é poderoso. Eu preciso disso. Agora, quando essa prática é normal dentro de uma família saudável, o adulto amanhã não terá dificuldade de dizer para o outro, dentro da sua própria casa: te amo. Na minha casa isso flui com uma certa naturalidade. A Letícia, minha filha, ela é muito assim, de escrever, como eu. Outro dia eu entrei na minha sala, nós trabalhamos juntos. Eu entrei na minha sala, ela tinha deixado um bilhete com um bombom grampeado. Pai, eu te amo muito. Beijos, Letícia. Um dia eu acordei num hotel e recebi da minha esposa um bom dia romântico. Te amo. Meu filho Pedro, meu filho Douglas, frequentemente conversando comigo, quando ele termina: ô pai, te amo. O Pedro também. Eu e minha esposa. A minha mãe, sempre que eu vou lá, principalmente quando eu deixo uma oferta para ela: ela: te amo, meu filho, te amo, te amo. Brincadeira. A minha mãe é mulher de muita oração, e sempre comigo e com a Rose, quando a gente se fala no telefone, ela diz: te amo muito, meu filho, te amo muito. Nós precisamos disso, gente. Eu nunca me esqueço de um homem com quase 90 anos, que eu admirava, e o pastor conhece bem, pastor Pedro, pastor José Pimentel de Carvalho. Um dia esse homem, eu lhe dei um abraço e disse: pastor, que bom te ver. Quando eu ia me soltando dele, ele me apertou de novo, colocou o rosto velho, enrugado dele aqui, e disse assim: ah, Josué, se você soubesse o quanto eu te amo. Meu pai nunca disse isso para mim, apesar de me amar. Isso foi tão forte no meu coração, que até hoje eu ouço o eco daquela voz cansada de um apóstolo: ah, Josué, se você soubesse o quanto eu te amo. Qual foi a última vez que você ligou para o teu pai e disse: pai, estou ligando apenas para lhe dizer que te amo? Qual foi a última vez que você ligou para a tua mãe para dizer: mãe, estou ligando só para dizer que te amo muito? Qual foi a última vez que você abraçou o seu filho adolescente e disse: filho, o pai te ama muito? Qual foi a última vez que você abraçou sua filha adolescente para dizer: filha, eu te amo muito? Qual foi a última vez que você declarou o seu amor dentro da sua própria casa? Sair de casa com a certeza
de que ser amado faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu gostaria de que você pegasse a sua família e viesse aqui na frente fazer esta última oração comigo. Então pega aí a sua família. Ô irmão, solta uma música romântica aí, irmão. Para ficar bem romântico esse final aqui. Pode vir todos, por favor. Venha com a sua família aqui na frente. Nós vamos orar juntos. Vem aqui, Rose. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Glória a Deus. Casamento é uma viagem. E essa viagem fica mais interessante quando o amor é expressado, é praticado. O amor transborda dentro de nós. Essa viagem fica sempre mais interessante quando a nossa casa se torna uma central terapêutica do amor. Coloque a mão no ombro da sua esposa, na cintura do seu marido. Abrace seus filhos se eles estiverem aí. Eu acho que esse é o momento em que a gente deve dizer: ó Deus, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ser um homem melhor, ela uma mulher melhor. Me ajuda a ser um pai melhor, uma mãe melhor. Me ajuda a ser um filho melhor, uma filha melhor, um genro melhor, uma nora melhor, um sogro melhor, uma sogra melhor. E que a partir desse seminário a nossa casa experimente um novo tempo. Que a partir desse encontro a nossa casa experimente uma nova vida. Que a partir desse encontro a nossa casa experimente o que nunca foi experimentado. Nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que passamos aqui durante esses dias. Obrigado pelos conselhos da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas negligências, displicências, ausência. Perdoa nossas palavras mal ditas, mal faladas. Perdoa nossa falta de coerência muitas vezes. Perdoa nossa arrogância. Perdoa nosso orgulho. E ajuda-nos a vencer o orgulho, a arrogância, a petulância, a soberba. Dá-nos um coração ensinável. Dá-nos um coração humilde para aprender sempre. E que não seja mais um encontro, que não seja mais uma série de palestras, mas que seja um tempo de mudanças radicais. Nos ajuda a viver a palavra. Nos ajuda a praticar a palavra. E que os nossos filhos possam dizer para nós: pai, eu vejo Deus em você. Mãe, eu vejo Deus em você. Que a nossa família possa testemunhar: o endereço do céu é na nossa casa. Que a nossa família possa testemunhar: a nossa casa é o melhor lugar do mundo para estar. Que a nossa família possa testemunhar: estamos vivendo o melhor tempo de Deus na nossa vida. Pai, eu abençoo cada homem, eu abençoo cada mulher, eu abençoo cada casal, eu abençoo cada família, eu abençoo cada pessoa que representa uma família aqui. E eu declaro o Salmo de número 112: a nossa descendência será poderosa na terra. A prosperidade de Deus habitará na nossa casa. A justiça de Deus prevalecerá na nossa família. No nome de Jesus, Pai, cerca a nossa casa com uma muralha de fogo protetora, intransponível e impenetrável. E que nenhum dos nossos filhos se perca, que nenhum dos nossos filhos se desvie, que nenhum dos nossos filhos se perca, mas que todos eles possam estar na arca que é Cristo Jesus, dentro da sua casa, te servindo para o louvor e glória do teu nome. E aqueles que ainda não estão, aonde quer que eles estejam, toca na vida deles, Senhor. Toca na vida dos filhos que não estão na tua presença, e que muito em breve todos possam dar testemunho de que eu e a minha casa servimos ao Senhor.
Pai, no nome de Jesus, nós pedimos e rogamos a tua bênção. Amém e amém. Eu gostaria que você abraçasse pelo menos 10 pessoas e dissesse: Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Vocês podem ficar todos aqui por enquanto, ninguém saia daqui, por favor. Deus abençoe sua casa. Abrace, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe.